pessoal, eu sou a Fabi do Cada Dia Um Conto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre Platão. Isso mesmo, filosofia descomplicada. Para você, em cada vídeo, aprender um pouquinho mais sobre a filosofia. Eu peço que quem não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe seu joinha, não esqueça que isso faz o canal crescer cada vez mais. Compartilhe com os amigos, se você gostou do vídeo. Dê uma passada no @ReciclaLeitores e canal 31 Playmovie se você quer uma dica de filme, lançamento, filme antigo, só dicas tops. Passa lá, se inscreve, deixa seu like, os meninos mandam bem pra caramba. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Platão. No último vídeo de filosofia nós falamos sobre Sócrates, né? Sócrates morreu, tomou cicuta, morreu, e um dos discípulos mais famosos de Sócrates era Platão. E Platão ficou muito triste com a morte de Sócrates, mas muito mesmo. Ele nasceu em volta de 424 a 428 a.C., pais ricos, da aristocracia ateniense, e os pais queriam que ele fosse um político, né, um grande político, mas não era bem o que ele queria. Platão significa ombros largos. Vamos dizer que, além de ombros largos, um homem grande, ele era de grande conhecimento. Platão aprendeu muito com Sócrates e depois da sua morte saiu disseminando tudo que ele aprendeu, saiu viajando pelo mundo. E viajando ele aprendeu mais e passou mais conhecimento para várias pessoas. Ele acabou viajando em torno de 10 a 12 anos, né? Pelo mundo todo, e cada vez aprendendo mais e disseminando o conhecimento que ele tinha aprendido com Sócrates. Como eu já disse no outro vídeo, Sócrates não deixou nada escrito, ao contrário de Platão. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a obra dele. Ele voltou a Atenas em 403 a.C. e fundou a primeira escola, a primeira academia platônica, né? Por volta de 387 a.C., ele fundou a primeira academia, que foi considerada a primeira instituição de ensino naquela época, onde ele ensinava ao ar livre, em praça pública, ensinava além de biologia, matemática, astronomia, de tudo um pouco. Ele usava a maiêutica, como ele aprendeu com Sócrates, né? Os questionamentos faziam com que seus alunos aprendessem cada vez mais e ele também aprendesse cada vez mais com seus alunos. Platão também era muito preocupado com a política da época, né? Ele deixou várias obras, né, escritas, como a República, que foi uma das principais, né, que fala sobre vários diálogos entre Sócrates e ele. Eu acho que é uma das obras mais essenciais para a leitura de todos. Tem o Banquete, que eu adoro, que fala sobre o amor platônico, né? Eu acho que muita gente pergunta de onde vem essa palavra, né? Amor platônico vem de Platão. Ele, em Banquete, ele falou muito sobre o amor. Falou de vários tipos de amor. E esse Banquete, para mim, é um dos meus livros favoritos de Platão. Mas a República é um dos livros essenciais, que é onde ele vai ter vários diálogos com Sócrates e outros, e vai falar um pouco de cada coisa. Eu diria que se alguém um dia tivesse que ir para alguma ilha deserta e tivesse que levar um livro só, poderia levar a República, porque ali ele ia ter um pouco de cada coisa, um pouco de cada tema. Ali, Platão e Sócrates dialogam e discursam sobre tudo, política, matemática, biologia, de tudo um pouco. Então, vale a pena para quem não leu, ler o Banquete, que é muito bom, e ler a República. Por volta de 86 a.C., a academia foi destruída por uma guerra. Infelizmente, em meio à guerra, a academia foi destruída. E no século V ela foi refeita pelos discípulos de Platão. E ele continuou ensinando, né? Até que
em 529 depois de Cristo, ela foi finalmente fechada por Justiniano, porque ele achava que aquele tipo de ensino, que o conteúdo que era ensinado nessa instituição é um perigo para a sociedade. Por quê? Mais uma vez, como eu falei lá no outro vídeo de Sócrates, Platão, como discípulo de Sócrates, fazia todo mundo pensar, fazia todo mundo questionar. E isso sempre foi e sempre será um perigo para a sociedade. Isso sempre será um perigo para os políticos, para os mandantes. Sempre será. Por isso eles sempre deixam essa ideia de questionar. Questionar sempre. Você só vai chegar a uma verdade que ainda não é absoluta questionando. Sempre questionando e nunca acreditando no que te passam assim. Como eu já disse, o que você vê, o que você lê, o que você ouve, não. Primeiro você tem que chegar a questionar, saber se é ou não é. É questionando que se leva ao conhecimento e que se leva a um veredito. Nem sempre final, porque as coisas mudam, mas você chega num veredito, se questionando e questionando aos outros. Era assim que Platão ensinava. Ele questionava a todos os alunos a toda e qualquer hora e levava eles a pensar. E isso era muito ruim naquela época. Então, Justiniano fechou a Academia de Platão em 529. Foi uma pena, né? Platão viveu mais ou menos uns 80 anos. Eu acho que ele deixou 26 cartas escritas, com algumas obras, como eu já falei, como a República, Banquete. Ele teve como seu melhor discípulo Aristóteles, que eu vou falar num próximo vídeo. E ele teve duas fases. Platão teve a primeira fase dele, onde ele falava muito sobre tudo que ele aprendeu com Sócrates. Então, ele defendia as ideias de Sócrates o tempo todo, na sua primeira fase. E na segunda fase, ele foi defender a sua própria ideia, que era chamada de teoria das ideias. A teoria é sobre dois mundos. Platão acreditava que o corpo era finito, mas a alma não. E ele acreditava também que teria dois mundos, o mundo das ideias e o mundo da Terra, onde vivemos aqui. E que o mundo das ideias era um mundo perfeito. E aqui era só a sombra do mundo das ideias. Né? Que daqui era um mundo imperfeito, que nós vínhamos já com conhecimento, já com uma grande bagagem do mundo das ideias, vinha para esse mundo para poder progredir e melhorar o conhecimento. Em que tudo lá era perfeito. E aqui não. Então, você até pode ligar isso um pouquinho até com algumas religiões, né? A alma, o corpo, você está na Terra para progredir e quando volta para o mundo das ideias. E ele também dizia que todos os seres humanos já tinham uma bagagem de conhecimento. Nada se aprendia, tudo se relembrava. Então, a alma já vinha para o corpo já com conhecimento. E aos poucos, com aulas, com aprendizado, com a vivência, a alma ia lembrando de tudo que já sabia. Então, nós não aprendíamos, nós relembramos tudo o que já sabemos. O que Platão sempre dizia. Tinha que nos relembrar e aprimorar cada vez mais o nosso conhecimento. Platão foi muito importante para a filosofia, já que ele foi um dos primeiros filósofos pós-socráticos que deixou uma obra, né? Ele deixou uma obra tanto de Sócrates, de tudo que ele aprendeu com ele, com os diálogos, com as cartas, e deixou uma obra dele próprio, onde ele vai falar da teoria das ideias, como eu já falei. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre alguma das teorias dele, né? Senão vai ficar um vídeo muito longo, um vídeo mais complexo. Então aqui eu sintetizei um pouquinho o que foi Platão. Como eu disse, foi um discípulo de Sócrates, foi um dos melhores e um dos primeiros, que deixou uma vasta obra escrita dos seus diálogos com o seu amigo Sócrates. Ele viajou pelo mundo, aprendendo cada vez mais. Ele abriu a primeira instituição, que foi a Academia Platônica. Ele ensinava como Sócrates,
e ele disseminou o conhecimento por Atenas. Até que um dia, infelizmente, essa academia foi fechada, como eu já disse. Ele tinha duas linhas, a primeira fase dele era a fase onde ele passou todo o conhecimento, né, que Sócrates deixou para ele, e a segunda fase onde ele fala sobre a teoria das ideias, que é a teoria dos dois mundos que eu passei para vocês. Então, no próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor sobre a teoria das ideias. E sobre o mito da caverna, que é uma das alegorias mais importantes de Platão, que muita gente fala sobre isso, às vezes não entende muito, mas num próximo vídeo eu vou colocar bem facinho para vocês conhecerem o mito da caverna, que é muito bom, que é uma das melhores alegorias que Platão deixou pra gente. Então, eu peço que vocês deixem seu joinha se gostaram do vídeo. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre filosofia, sobre algum grande filósofo, deixem nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, você ajuda muito o canal. Eu agradeço a todos que estão chegando, os novos no canal, que está crescendo cada vez mais. Fico muito feliz, né? Sejam bem-vindos a todos. Eu tô com bastante projeto. Ativem o sininho para vocês receberem as notificações dos novos vídeos que vão chegar. Eu tô com bastante projeto legal para levar conhecimento, para poder dividir um pouquinho do que eu sei com vocês, e vocês, através dos comentários, também me passar um pouquinho do conhecimento de vocês. Eu agradeço a todos. Como eu já disse, deixe o seu joinha, deixe seu comentário aí. Muito obrigada a todos que assistem e que me acompanham até agora. E até o próximo vídeo ou até a próxima leitura. Beijo e até mais.